E aí outra coisa que eu queria, assim, né, já pedir para vocês tirarem um pouco de peso sobre mim, porque eu não sou psicólogo. Então eu vou falar de psicologia sem ser psicólogo. Muito bem, né, Matheus? Muito bem, parabéns. Mas eu sou físico, né? Tô fazendo mestrado em física. E o que eu trabalho não tem nada a ver com isso, né? Mas, assim, além de liderar o O2 aqui, né? Não só isso, mas eu lidero uma célula também, toda sexta-feira. E, assim, a gente acaba tendo muita experiência com aconselhar, conversar com pessoas de diferentes histórias, sabe? Então, assim, a gente acaba conhecendo muita coisa que a gente percebe alguns padrões de comportamento, sabe? Então, eu que, antes de eu conhecer a Deus, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Aí, tem alguém que é meio assim, tipo assim, que... e quando eu era muito tímido, eu era muito introspectivo. Então, assim, eu me relacionava muito pouco com as pessoas. Então, na sala de aula, eu nunca fazia muitas amizades. Então, eu sempre fui do tipo de pessoa que ficava analisando os comportamentos dos outros e analisando o meu próprio. Então, assim, eu só não virei psicólogo porque eu quis ser mais doido ainda, né, de ir pra física. Mas, assim, o nosso objetivo aqui é a gente realmente ter esses relacionamentos saudáveis e a gente poder aqui ajudar uns aos outros nos conflitos que a gente tem e a gente poder viver o que Deus chama de igreja de maneira real, né? E de conhecer o amor de Deus. Então, assim, é com muita humildade que eu falo disso tudo, porque o que eu vou compartilhar aqui hoje é fruto da leitura de alguns livros, de algumas teses e dessa experiência de aconselhamento, ok? Então, e assim, eu queria deixar bem livre para todo mundo compartilhar o que quiser, de dúvida, de debater algum assunto, alguma coisa. Eu vou fazer algumas perguntas aqui no meio da discussão e eu queria que vocês realmente respondessem. Enquanto eu falo, vai pensando na sua vida, o que isso talvez possa se encaixar, beleza? Então, o livro-chave para esse debate se chama A Fé dos Órfãos. A Fé dos Órfãos, a Psicologia do Ateísmo. Foi escrito por Paul Vitz, que é um psicólogo pós-doutor pela Universidade de Stanford, uma das grandes universidades do mundo, né? E ele é professor hoje na Universidade de Nova York. E o cara é top, né? E eu aconselho também a buscarem a ler esse livro, a saberem mais a respeito. Então eu não sei se você sabe, mas a própria psicologia ela evoluiu em grande parte por causa da tentativa de analisar a crença humana em religiões. Não sei se vocês sabiam disso. Mas próprio Freud, quem já ouviu falar desse cara? Freud, assim, só de nome, né? Porque tem gente que nunca ouviu falar, mas Freud já é considerado um dos pais da psicanálise. E, tipo assim, o grande desenvolvimento da psicologia foi em tentar explicar a origem humana a origem psicológica das religiões. Então o livro é bem interessante, sabe por quê? Porque o cara ele pega os próprios psicólogos e ateus e coloca essas pessoas sob a mira dos próprios argumentos, entende? E aí ele chega a colocar eles numa posição bem desconfortável. E assim, eu queria falar que se tem alguém aqui que não crê em Deus, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum com isso. Porque assim, não se sinta ofendido, a questão é realmente eu quero falar o que o livro fala, para a gente refletir aqui e se tiver algum argumento contrário a gente pode conversar sobre isso, né? Tirar algumas dúvidas e tal. Mas é interessante que os psicanalistas estão sempre julgando as pessoas que creem e o livro demonstra que os argumentos que eles usam são espadas de dois gumes. Vale tanto para o crente como para o descrente. Então é interessante isso. Então a pergunta que eu queria começar fazendo vocês sabem aí comentados que vocês já ouviram, às vezes na escola mesmo, uma professora de filosofia, de sociologia, ou às vezes até mesmo de algum psicólogo que você já foi, algo que você já leu, o que normalmente os psicólogos, até mesmo Freud, diz a respeito, né, da religião, assim. O que as pessoas, assim, normalmente, num tom bem crítico, dizem a respeito da crença? O que vocês já ouviram falar disso? Vocês já ouviram falar algo sobre isso? Que vocês lembram aí agora? Tipo uma forma de reconfortar, assim, as pessoas. Uma forma, né, que a crença é uma forma de conforto, né? Alguém mais? Eu já vi também, até aqui mesmo na faculdade, a religião enquanto uma instituição, não enquanto tipo uma reunião de pessoas que acreditam em Deus, coisa assim, mas tipo, enquanto instituição e das ações delas na sociedade, tipo, e como isso às vezes traz algumas dificuldades, alguns embates,
de certa forma, tipo, a religião pode ser um instrumento de manipulação. Isso é muito falado mesmo, né? Inclusive, tem muita gente que vai falar assim que psicologicamente as religiões fazem mais mal para o ser humano do que bem, né? Enfim, e aí Horvitz, né, o autor do livro, ele diz algo muito interessante. A maioria dos ateus, eles se declaram assim, declaram que não creem por causa de argumentos racionais. Vocês concordam comigo? Eles falam assim, não, eu fui informado, eu estudei e tal, eu descobri isso e aquilo, então racionalmente eu entendo que não crer é a posição mais sensata. Aí o próprio Paul diz, e eu achei isso muito interessante, e ele fala assim, eu estou plenamente convencido que para cada pessoa fortemente convencida por argumentos racionais existem muitas, mas muitas outras mais afetadas por argumentos, por fatores psicológicos não racionais. Ou seja, para cada uma pessoa, por exemplo, que não crê racionalmente, existem todos os outros, muito mais, que não creem por argumentos não racionais, por fatores psicológicos inconscientes, ok? E às vezes essa pessoa que por fatores inconscientes, para ela validar o que ela não crê, ela vai buscar algum argumento racional, talvez. Ou seja, por trás da descrença também há fatores psicológicos. Existe uma crença bem difundida na comunidade intelectual, que a crença em Deus ela é baseada em todo tipo de desejo e necessidade imatura humana, assim, que é algo muito interior do ser humano e ele busca crer em algo. Só que eles se colocam assim, que o ateísmo e o ceticismo já são derivados de uma observação racional das coisas como realmente são. E aí eles se colocam numa posição superior, mais evoluída, né, de pensamento. E aí eu queria só falar entre aspas aqui, a fé cristã é muito diferente do que muitas pessoas pensam, é uma crença racional sim. Há inúmeros argumentos científicos mesmo, que são evidências para a existência sim de um criador inteligente. Eu estou no mestrado de física, hora alguma, estudando a física profundamente da natureza, eu percebo isso indo contra a minha crença, entende? Apenas afirmando. Tem uma frase que eu falo assim, se a ciência está te afastando de Deus, ou é porque você estudou pouco, entende? Ou é porque você entendeu Deus errado. Então a nossa fé não é uma fé burra, apesar de que uma pessoa não precisa ser inteligente e pesquisadora para crer em Deus, né? Deus não vai falar, tipo assim, se Deus existe, ele não vai falar assim, não, só pode entrar aqui os inteligentes. Só vai deixar entrar no céu os inteligentes. Não funciona dessa maneira, né? E sim os que creem nele, se reconciliam com ele. Então coloca a gente numa posição até de humildade, né? É graça de Deus, assim, eu não preciso merecer estudar pra caramba para eu ir pro céu. Mas enfim, aí o autor ele começa a argumentação dele contando um pouco da própria história, e eu tenho certeza que vai se assemelhar aqui muito com a história de um tanto de gente. Inclusive eu fiquei impressionado que pareceu muito com a minha própria história, porque eu já até contei aqui, eu já fui ateu muitos anos da minha vida, antes de conhecer a Deus. E aí ele vai falar um pouco das motivações psicológicas e sociais que levam ao ateísmo. Aí a primeira delas é a socialização geral. Eu vou citar aqui, uma influência importante na minha juventude foi uma significante inquietação social. Eu estava de certa forma envergonhado, porque ele era do centro-oeste, e aí ele, americano, e ele era considerado muito limitado, do interior, sabe? Aquele pessoal meio arcaico, meio da roça. E ele falava, não havia nada de romântico ou impressionante, sei lá, de Ohio, de uma origem germano, anglo-suíça e tal. E eu era de uma classe média e tal. E assim, quando eu fui para a cidade grande para fazer faculdade, ele queria escapar de ser esse cara do interior da roça, sabe? Ele queria escapar dessa realidade. Ele se sentia sem valor. Ele tinha uma vergonha social do que ele era. E aí ele foi para a cidade grande, ele se sentia confortável nessa situação nova, nessa excitante e glamurosa vida secular que ele estava se dirigindo. E aí eu estou certo, né, ele vai falar, eu estou certo de que motivações similares fortemente influenciaram a vida de muitos jovens emergentes nos últimos 2 séculos.
Alguém que é do interior e passou por uma certa, tipo, vergonha de ser do interior, uma vida meio... Alguém passou por isso? E aí acaba a pessoa, pra se socializar, ela acaba assim, ah, nossa... Tipo assim, ela tenta se desvincular daquele jeito de ser do interior, sabe? Rapidinho. Aí fala, veja Voltaire. Voltaire, ele se mudou para Paris, né, uma comunidade muito sofisticada na época, e ele mesmo nos seus escritos ele fala, eu me senti envergonhado da minha origem interiorana e não aristocrática. Aí ele fala também de judeus que mudaram para os Estados Unidos, né, na fundação dos Estados Unidos, muitos com vergonha da sua origem muito fundamentalista e tal. Enfim, a pressão social afasta muitos da crença em Deus e de tudo que a crença em Deus está relacionada. Aí uma pergunta, vocês percebem isso? Que existe realmente uma pressão social nos impulsionando para uma descrença, como se a descrença fosse algo superior, elevado, mais moderno, e que a fé fosse algo meio arcaico, algo do interior, não dotado de inteligência, de informação, como se as pessoas que crescem fossem cegas. Vocês percebem um pouco disso? Tipo, vocês percebem mesmo? Que existe uma pressão mesmo, assim? Cara, se você chegar na sua sala de aula e falar, cara, eu creio, as pessoas vão falar, nossa, você é tão arcaico, você é pouco informado, você não conhece os argumentos contra isso? Tipo assim, você é cego. Eu percebo isso demais. Vocês percebem isso, né? O outro argumento que ele fala é a socialização específica. Ele fala assim, uma outra grande razão para eu querer me tornar ateu foi que eu desejava ser aceito pelos poderosos e influentes cientistas do campo da psicologia. Em particular, ele queria ser aceito pelos seus próprios professores. Como um estudante, ele estava ali profundamente socializado com a cultura de pesquisa da psicologia acadêmica. E os professores dele em Stanford, eles discordavam muito em várias coisas, mas em duas coisas eles sempre estavam unânimes, que era, todos tinham uma ambição assim, a ponto de querer pisar nas pessoas para crescer profissionalmente e academicamente, e todos eles tinham uma profunda rejeição com toda e qualquer ideia de religião, ali na psicologia. E aí, para ele se desenvolver na psicologia, ele precisava ser aceito por essas pessoas. Então ele vai e ele aprendeu a se vestir como um psicólogo, entende? Ele pensava, não, psicólogo tem que pensar dessa maneira, então para eu ser psicólogo eu tenho que pensar assim. E ele se vestiu de atitudes ateístas. E aí uma pergunta, tipo assim, cada um aqui de uma área diferente, ou da física, engenharia, ADM e tal, nutrição, toda área existe uma certa pressão, assim, que te faz se vestir de ser, que você ser ateu ou crer de uma certa maneira, te coloca numa posição melhor diante das pessoas ali. Alguém tem algo para compartilhar em relação a isso? Alguma certa pressão assim na sua área mesmo? Vocês já viram assim, professores, pesquisadores falando coisas na área? Ainda, a maioria quer calorinha ainda, né? Então vocês não entraram ainda para selvageria universitária. Mas, por exemplo, eu na física toda aula, não teve uma aula sequer que eu não vi um professor deixando pelo menos uma alfinetada assim em quem crê em alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um professor, eu tive umas 5 matérias com ele. Toda vez que ele deduzia uma fórmula no quadro, ele falava, tá vendo, gente? Isso aqui não é teologia não, isso aqui é matemática. Então tá vendo como é que ele coloca umas coisas totalmente separadas? As pessoas, elas tentam, tipo, querer dizer que a fé, ela é uma coisa meio irracional e alienada, e a ciência, ela é racional e, tipo, um esclarecimento da mente. Só que as pessoas não entendem, tipo, Deus, ele é o detentor da ciência, foi ele que deu a inteligência para o homem. E a ciência, ao invés dela ser, tipo, um caminho separado da fé, na verdade, ela pode explicar as coisas que aconteceram a partir de Deus, tipo a criação e tal. Sim. A ciência, ela explica racionalmente as coisas que a gente acredita pela fé. Só Sim. que eles tentam fazer com que isso seja 2 caminhos diferentes. Sim. E julgar quem acredita como sendo burro e alienado. É verdade. Então, assim, um aviso que eu deixo pra vocês que ainda não perceberam, tipo, agora a mente de vocês vai ficar ativa pra isso, porque eu coloquei luz em algo na mente de vocês, assim. A partir de hoje vocês vão perceber
uma certa pressão na área de vocês para vocês se vestirem de um certo modo. Não tô falando de vestir de roupa só, mas de vestir intelectualmente, sabe? Vocês têm que pensar de uma certa maneira, senão você não tá apto para ser como eles são. Na área da saúde é um pouco diferente, você acredita? Eu, por incrível que pareça, a área dos professores da exatas eu observei isso. Os professores da área de saúde, até de química. Igual teve um lá que ele é até mais velho, assim, já tem até idade, por exemplo. O cara é muito inteligente. Aí até que uma hora ele foi. Eu peguei. Que eu vejo sempre ele dando alfinetada, só que no sentido inverso. Tipo assim, não, gente, nada. A ciência não explica essas coisas, né? Aí um dia eu falei assim, gente, esse cara. Ou ele é um cristão, ou ele é um cara que Deus tá se revelando pra ele. Depois eu peguei ele no final da aula. Aí eu falei assim, não, professor, legal. Ele falou tudo de curiosidade. Aí ele falou assim, olha, eu não sou religioso, mas ele falou assim, não tem como, assim, negar que tem um criador de todas as coisas, alguém que organizou, assim, muito bem. Aí muitos professores, pelo menos assim, falando talvez os meus, assim, eles têm oportunidade para estar compartilhando o Senhor, que parece que Deus tem mostrado para esse povo que estuda muito, que tem um Deus ali. Isso é engraçado, né? Mas tem mas até mesmo, exato. Mas assim, na saúde tem muito também. Eu já ouvi muito assim, muito médico falando, eu não creio em Deus, eu creio na medicina. Tipo assim, enfim, ele que toda e qualquer questão que é sobrenatural, no fundo é porque não se achou ainda uma explicação para aquilo. Enfim, então tipo assim, se tem uma pessoa de cadeira de rodas aqui, ela começa a andar, não, existe uma explicação, é isso que eu ainda não descobri, mas mas existe. Outro fator que ele falou, psicológico, é a conveniência pessoal. Olha que interessante, ele assim, finalmente nessa lista de coisas superficiais, mas não menos fortes pressões irracionais para eu me tornar ateu, eu devo listar simplesmente a conveniência pessoal. Aí ele vai falar, a verdade é que é bastante inconveniente ser um crente devoto na cultura poderosa e pagã na atualidade. É inconveniente você crer. Por quê? Porque eu teria que abrir mão de vários prazeres e de um tempo útil. Sem entrar em detalhes, não é difícil imaginar prazeres sexuais que teriam que ser rejeitados se eu fosse uma pessoa devota. Aí ele fala assim, eu sabia que passar a ser devoto de algo, eu teria que abrir mão de tempo, de dinheiro. Eu sei que haveriam cultos, que haveriam ajudar pessoas, eu sei que eu ia ter que gastar tempo em oração. E aí ele fala, nossa, eu já estava ocupado demais e eu não vou me tornar alguém que crê por simples que é inconveniente, não me convém. Um dos livros mais recentes é intitulado assim, Como Pensar sobre Deus, um guia pagão para o século XX, do filósofo americano Mortimer Adler. Olha o que Adler fala. Ele, durante a vida toda dele, ele foi pesquisando sobre a crença na religião. E aí ele, num dos livros dele, ele vai estudando as evidências para a existência de Deus. E aí no final do livro, Adler, ele meio que assim, já totalmente meio que convencido que Deus realmente deve existir, ele vai e fala assim, e isso está lá na autobiografia dele também, ele vai e fala assim, eu percebi que não crer é muito mais algo da minha vontade do que algo do meu intelecto. Ele percebe assim, olha, eu não creio é porque eu não quero, não é porque eu estou convencido racionalmente. Então ele chega nessa conclusão, é uma conclusão impressionante, entende? E aí o livro vai e fala, o Paul lá, ele fala, aí está, uma memorável admissão honesta e consciente de uma pessoa ele assume que ser uma pessoa genuinamente fiel e devota seria algo problemático e inconveniente para ela. Então isso é uma razão de trás da maior parte dos céticos mesmo. Resumidamente, aí ele vai falar assim, por causa das minhas necessidades sociais, necessidades profissionais e essa inconveniência social, ele entendeu que o ateísmo era a melhor escolha. E enfim, acho que a maioria das pessoas que são levadas ao ateísmo acabam também passando por isso. Por quê?
Porque às vezes acaba que é um pouco de pensamento muito parecido com o de um adolescente. Por quê? Porque o adolescente, você percebe, ele está muito preocupado com o que as pessoas pensam dele. Ele está muito preocupado em ter o prazer imediato nas coisas. E ser levado ao ateísmo por causa disso é um pouco meio que adolescente também. E aí, alguém já passou por algum tipo de crise disso, né? De ficar que vida eu vou seguir? Porque se eu for por essa vida, eu vou ter que abrir mão de um tanto de prazeres sexuais e tudo mais. Alguém já passou por esse tipo de crise, assim? No início ali da sua... Alguém já passou por isso? Então é engraçado, né? E eu só queria falar aqui por que isso é engraçado? Porque Deus não chega para a pessoa com uma lista de regras do que fazer e do que não fazer. E a maioria dos ateus enxergam o cristianismo dessa maneira. E chega a ser um pouco ridículo quando um cristão escuta isso, porque Deus, na verdade, ele não chega para você com uma lista do que fazer e do que não fazer. Deus chega para você com um amor tão grande que vai preencher toda essa angústia existencial que a pessoa tem, que vai dar sentido e propósito para a vida dela. E vai dar para ela essa aceitação. Pode falar. Eu acho que isso é muito também, as pessoas têm medo às vezes de, porque assim, eu não sei se alguém já recebeu uma palavra, e tipo assim, eu acho que quando você tá mais no meio das pessoas que estão mais na igreja e tudo mais, independente de qual seja, você tá mais suscetível a alguém virar pra você do nada. Às vezes você pode estar num dia ruim e vir com uma palavra pra você e tipo assim, e isso pode ser muito tocante, muito forte. Às vezes elas têm medo de enxergar essa verdade, de enxergar que às vezes uma coisa que ela estava pensando, que um caminho que ela estava seguindo que ia ser o certo, Deus tá tipo falando assim, não vai por esse caminho, você tá indo pro caminho errado, vai pro outro. E às vezes ela tá tão focada naquilo ali que ela não quer enxergar que ela tem outras opções e outros lados pra ir. Eu acho que isso assusta muitas pessoas também. Eu falo porque eu era assim, eu sempre tive medo de receber uma palavra, porque ela pode vir muito pesada. Se ela fosse, se fosse, tem assim, né, tem algo da pessoa que não crê, ela não quer ser confrontada. Ou não é? A pessoa, ela tem medo do confronto, tipo assim, porque se ela passar a crer num Deus, ela vai ter que repensar várias das suas atitudes, entende? E aí isso é algo que coloca a pessoa em desconforto. Então isso tem a ver com isso que você está falando. Então olha só, e aí então Deus, ele vem nos dar esse amor, né? E é engraçado que essa mudança de comportamento não é o que Deus tipo te ordena a fazer simples e puramente. Quando você crê, né, que Deus veio, Jesus veio, deu a vida por nós, ressuscitou, que quando cremos nele, ele mesmo vem morar dentro de você para que ele te ajude a viver da maneira como é mais agradável a ele e também é mais saudável a você mesmo. Entende? Os princípios de Deus são princípios a favor da vida. Então, só para a gente finalizar aqui, algumas motivações psicanalíticas mesmo. A crítica de Freud à crença em Deus é que a crença, ela não é confiável porque ela tem uma origem psicológica. Freud, ele coloca assim que quem crê é um certo problema neurótico, sabe? Por quê? Porque Deus é uma projeção dos seus próprios e intensos desejos inconscientes. Deus é a satisfação de um desejo de necessidades infantis, de segurança e proteção. A psicologia enxerga Deus dessa maneira. Que Deus, você projeta em Deus uma necessidade infantil de proteção, de cuidado. E aí ele coloca essa crítica no seu livro O Futuro de uma Ilusão, que ele fala aqui que as pessoas, ao perceber isso, que o ateísmo ia dominar o mundo. Ele vai falar assim, ideias religiosas surgiram das mesmas necessidades de que surgiram todas as conquistas da civilização, da necessidade de defender-se da impetuosa e superior força da natureza. Ou seja, ele coloca a ideia religiosa como um método de se defender da natureza, que é muito mais poderosa do que eu. Então eu vou ter que crer em algo para me proteger de algo. Logo, as crenças religiosas são ilusões, satisfações dos mais antigos, mais fortes e urgentes desejos da raça humana,
Como já sabemos, a pavorosa impressão do abandono na infância faz surgir o desejo de proteção pelo amor que foi provido pelo pai. Dessa forma, a benevolente regra de providência divina apazigua nosso medo dos perigos da vida. Aí o livro ele analisa esse argumento de Freud. Esse primeiro, que ele fala que as ideias religiosas surgiram junto com outras grandes necessidades das civilizações. E é engraçado que ao falar isso ele está dando um tiro no próprio pé, porque se a ideia religiosa ela vem do avanço da sociedade para se proteger contra a natureza, ele está também falando que da mesma maneira a tecnologia evoluiu, a psicologia evoluiu para se proteger contra a natureza. Então ele coloca a ideia religiosa no mesmo patamar. Então não faz muito sentido. No segundo ele faz essa alegação estranha, né? De que o mais antigo e urgente desejo da humanidade é de proteção e orientação amorosa por um poderoso pai amoroso. Só que olha que bizarro, ele fala isso, que a necessidade do homem é a busca por um pai amoroso. Só que olha que engraçado, se isso fosse verdade, se esses desejos fossem tão fortes e antigos como Freud fala, as religiões pré-cristãs enfatizariam Deus como um pai bondoso. Só que não é isso que a gente enxerga. As religiões pré-cristãs e não cristãs, né, que nasceram no mundo mediterrâneo e tal, as mais populares, até como o budismo e o hinduísmo, e até mesmo o judaísmo, não enxergam Deus como um pai amoroso. Então, como que o homem está criando religião para satisfazer esse desejo se a própria religião não está falando de um pai amoroso? Então ele está se contradizendo nisso. Somente o cristianismo mesmo vai apresentar Deus como um pai amoroso, entende? E essa teoria, e aí no livro ele fala que essa teoria que ele coloca aqui não é de fato parte da psicanálise. O próprio Freud ele confirma isso numa carta que ele conversando com um pastor, e ele vai e coloca, não, mas esse meu argumento, na verdade, não faz parte da minha teoria analítica. É mais uma opinião minha pessoal. Então ele está colocando isso como opinião dele pessoal e não como parte da psicanálise mesmo, entende? Só que a comunidade científica, ela pega isso e coloca assim, que isso, velho, isso é ciência, entende? Só que o próprio Freud não colocou isso como algo científico. E aí o autor do livro, para a gente acabar aqui, ele coloca uma nova teoria, que é a teoria do pai defeituoso. A teoria do pai defeituoso. E aí, de fato, agora, a psicologia por trás do ateísmo. Ele usa a própria argumentação de Freud, a teoria da projeção, que é o seguinte: se o seu pai, que você projeta em Deus, o seu desejo pelo seu pai. Você tem desejo de ter um pai amoroso, que te protege, que cuida de você desde a infância. Então você projeta isso em Deus, entende? E ele usa o próprio argumento de Freud para colocar a razão do ateísmo na sociedade que tem crescido tanto nas últimas décadas. Então, olha, ele demonstra que os jovens abandonam a sua crença por causa de um problema paterno, do seu problema paterno. Olha só, ele fala o seguinte, que uma vez que a criança se desaponte ou perca o seu respeito pelo seu pai, a crença em Deus se torna algo impossível. Olha só, e há muitas maneiras de se perder essa autoridade e desapontar essa criança. Algumas evidências clínicas, agora de maneira clínica, que você pode experimentar. O pai ele pode ser alguém presente, mas ele pode ser alguém fraco, covarde e que não merece respeito. Mesmo que ele seja simpático ou legal de alguma maneira, ele demonstra covardia e fraqueza em muitas áreas e não merece respeito. Outro tipo de pai, ele é presente também, mas ele é abusivo, fisicamente, sexualmente e psicologicamente. Aquele pai que abusa psicologicamente, que xinga, que briga, que pressiona, que faz algumas coisas. Terceiro tipo de pai, o pai que agora ele é ausente, por motivo de morte ou por abandonar a família. Aí ele fala, isso unido forma a teoria do pai defeituoso. Aí ele vai e estuda, gente, isso é a parte mais interessante, eu acho, daqui.
calma aí, que ele estudou os maiores líderes ateus da história. E ele vai ver um denominador comum que é quase unânime em toda a vida deles. Um pai defeituoso. Olha só, esse problema de paternidade gera descrença e rejeição total à ideia de Deus. Ou a pessoa abandona totalmente Deus, ou ela crê em Deus, mas crê em Deus de maneira defeituosa. Ela projeta em Deus uma figura paterna, tipo assim, meu pai sempre me abusou, meu pai era um cara bravo, então eu imagino Deus como um cara bravo, entende? Que não é bondoso. Meu pai me castigava o dia inteiro, então eu imagino que Deus só quer me castigar, entende? Meu pai não me dava um presente nunca, então ele imagina que Deus nunca vai dar um presente, algo bom para essa pessoa. O pai era alguém que abandona, aparecia uma vez ou outra. Então ela vê Deus como um Papai Noel, que vem uma vez por ano, entende? Vem uma vez por ano e você facilmente enrola essa pessoa. E aí olha só as pessoas que ele cita. Próprio Freud, Sigmund Freud. O pai de Freud, chamado Jacob, foi um grande desapontamento para Freud. E ele fala isso nas próprias biografias. Foi um homem fraco, incapaz de sustentar a família financeiramente. O suporte financeiro da sua família vinha pela família da esposa e de outras pessoas. O pai de Freud, ele era passivo em resposta a pessoas que matavam judeus. E a família a família dele era judaica. Então, quando alguém vinha contra o judaísmo, o pai de Freud, ele meio que recuava, ele não se defendia. E o próprio pai de Freud contou para Freud quando era criança, contou uma história que passou na rua, um cara cuspiu nele e bateu nele porque ele era judeu. E quando Freud ouviu isso quando era criança, ele ficou decepcionado com seu pai. E ele para sempre ficou com essa figura do pai fraco. Olha só, outras questões. Depois disso, o próprio Jacob... Olha só, depois o próprio pai de Freud era um judeu que começou a ter comportamentos compulsivos sexuais. E Freud viu isso. Então olha a imagem de pai que ele tinha. Outro cara, Karl Marx, um dos maiores líderes ateus da história. Para quem não sabe, o comunismo, muita gente fala, a religião promove guerra. Mas o comunismo foi quem mais matou gente na história. Karl Marx, ele deixa bem claro, eu não respeito meu pai nos seus escritos. Ele fala assim, o pai de Marx se converteu, vocês acreditam, ao cristianismo? Mas ele se converteu falsamente, tipo assim, ele se converteu para a vida dele ficar mais fácil por algum contexto lá da cidade dele na época, e enfim, não porque ele era realmente convicto. Então o Marx via isso, nossa, meu pai é nojento, ele só diz que é cristão para se colocar numa certa conveniência social, sabe? Então Marx começou a ter nojo disso. Outro cara, esse eu não ouvi falar, Ludwig Feuerbach. Vocês já ouviram falar desse cara? Ele, com 13 anos de idade, o seu pai deixou a sua família e foi viver com uma outra mulher. Foi um dos maiores ateus da história também. Um dos ateus mais famosos da América, Madeleine Murray O'Hair. O seu livro mais famoso, de 1982, fala assim: nós raramente fazíamos algo juntos com família. Havia muito ódio entre meu avô e a minha mãe, e impedia essas situações. Ela fala assim, ela não entendia o motivo real porque havia esse ódio entre sua mãe e o seu pai. Havia um ódio entre a mãe e o pai. E constantemente a mãe dela falava o seguinte: eu quero matar seu pai. Quero matar seu pai, eu odeio seu pai. E em uma situação a mãe tentou pegar com uma faca e matar o próprio marido. E essa foi a visão de pai que ela teve. E aí a própria Madeleine escreve no seu livro: eu ainda vou ver esse cara, eu ainda vou te pegar e eu vou te matar e pisar na sua cova. Um dos ateus mais proeminentes dos Estados Unidos fala isso. Uma história de rejeição, de abuso, de covardia. Enfim, Bertrand Russell, já ouviram falar desse cara? Esse assim, é um dos ateus mais citados hoje em dia. Bertrand Russell, seu pai morreu quando ele tinha 4 anos. Nietzsche, quem já ouviu falar de Nietzsche? Nietzsche perdeu seu pai quando tinha apenas 4 anos também. Então ele não tinha figura paterna. Sartre, Jean Paul Sartre, seu pai morreu antes dele nascer. Então assim, esses são apenas alguns, mas já é substancial e a gente percebe que não é uma mera coincidência. Se o pai de alguém é ausente ou fraco ou indigno,
Então vai ser muito difícil essa pessoa colocar um atributo positivo em Deus, entende? Então vai haver uma raiva precoce contra Deus. Um cara chamado Russell Baker, um psicólogo, um jornalista americano, ele coloca assim no New York Times, pra gente acabar aqui, ó. Ele fala assim: pela primeira vez eu pensei seriamente sobre Deus quando o pai dele morreu. E ele fala assim: entre soluços eu disse a Bessie, que era a governanta da sua casa, que se Deus podia fazer uma coisa daquela com seu pai, então Deus era detestável. E eu não precisava de Deus, porque Deus matou o pai dele, né? Então ele odiava Deus a partir de agora. E essa é a maioria da visão do ateísmo. E o que você passou? Hoje meu desafio é que você saia daqui, gente, refletindo mesmo sobre a sua vida, sobre a sua crença em Deus. A sua crença ou descrença, ela é racional ou é simplesmente a sua vontade de não crer em Deus? É um orgulho mascarado para se sentir superior ou aceito, uma conveniência social? Ou talvez a sua visão de Deus é deturpada e por isso você não crê nele por raiva? Como esse cara, ele achou que o pai dele que Deus matou o pai dele. A visão dele era que Deus matou o pai dele, então ele tinha ódio de Deus. Talvez você enxergue Deus da mesma maneira. Então você tem dificuldade de se relacionar com a figura de Deus. Eu mesmo já fui ateu, e a minha experiência pessoal com Jesus vivo, mudou a minha vida. Então feche seus olhos aí, eu vou fazer uma oração pela gente, e que você saia daqui refletindo sobre isso. E vem aí nas próximas semanas. Hoje o assunto foi meio difícil, assim. Talvez algumas palavras aqui ficaram meio difíceis de entender. Se vocês quiserem esse material aqui, depois eu passo para vocês, estudarem melhor. Feche seus olhos aí, vou fazer uma oração. Pai, e assim eu te chamo, porque o Senhor se manifestou a nós, o Senhor mudou a minha vida, me livrou do meu ateísmo, me trouxe para um relacionamento vivo e tão maravilhoso contigo. Eu oro, Pai, para que a sua luz venha sobre o coração e a mente de cada um aqui. E que ao saírem daqui, Pai, eles tenham um relacionamento com Deus, com o Senhor. E que toda dificuldade de associar o Senhor com a figura de um Pai amoroso, que a partir de hoje isso seja resolvido. Que cada um aqui possa ver o Senhor, Pai, como um Pai bondoso, amoroso, que deseja o nosso bem, que não é a causa dos nossos males, mas, Pai, o Senhor tem um desejo profundo e bondoso conosco. Muito obrigado, Pai, se manifesta na vida de cada um. E obrigado, Jesus, que você é tão vivo, você ressuscitou, você está aqui conosco. Nós abrimos o nosso coração para te conhecer mais. Em Cristo eu oro. Amém. Amém, gente? Então, desculpa aí o atraso, hoje realmente ficou muito grande, a gente vai tentar não passar muito tempo das próximas vezes. Mas sejam muito bem-vindos, pessoal, aí os calouros da DM. Eu gostei muito do que vocês compartilharam. E continuem assim, participando com a gente aqui. Beleza? Please listen carefully.